Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo no YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está revendo essa aula bem próximo da prova, longe da prova, não importa. Você que está aí vendo, ela é essencial para a sua preparação para o concurso do Tribunal de Justiça 2023 agora, novo concurso que a gente vai ter provas em março. Então, já tivemos uma aula de regimento interno. Lembrando que regimento interno é conteúdo comum para todas as áreas. Então, a gente precisa estudar o regimento interno. Afinal, serão 10 questões de legislação específicas, entre eles o regimento interno. Como a FGV cobra muito essa parte do regimento interno, o que a gente vai fazer? A gente vai cercar todas as possibilidades que a FGV pode trazer de uma questão. Então, seguindo no regimento interno, assistam a primeira aula, está divulgada aí, está aí o link aqui no canal do YouTube para você assistir. Este material também, se você quiser adquirir, está aí na descrição do canal do YouTube, você pode ter acesso a ele. É um material bem esquematizado para você fugir daqueles materiais longos que só copiam e colam o regimento e não trazem o que é importante. Para quem não me conhece, meu nome é Sandro, professor Sandro Santiago. Eu sou servidor lá do Tribunal de Justiça, então conheço bem o regimento justamente por lidar no dia a dia com o regimento. Para você que vai fazer analista judiciário, qualquer área, qualquer especialidade, e técnico judiciário, qualquer especialidade, principalmente da área judiciária administrativa, essa aula é essencial para a sua preparação. Então, vamos lá. Segunda aula de regimento interno, não perca aí. Bora lá? Então, segue aí no YouTube este canal, curte, comenta, compartilha, divulga para os seus amigos, faz esse conteúdo chegar ao máximo de pessoas possíveis, porque a gente vai ter mais aulas para essa preparação do TJAP. Lembrando que essas aulas são de graça, então a gente não vai parar a partir de agora. Mas o ideal é que a gente tenha bastante gente acompanhando, bastante gente comentando, bastante gente divulgando o canal, porque isso possibilita mais aulas como essa. Então, tranquilo? Então, vamos lá no que interessa, regimento interno do Tribunal de Justiça. Nós já tivemos a primeira aula. A primeira aula está divulgada aí e você reassista. Então, a partir de agora, é uma continuação da primeira aula com essa segunda. O regimento interno é previsto numa resolução interna do Tribunal de Justiça. Ele serve justamente para alguma coisa. A resolução 006 de 2003 do TJ. A gente viu na primeira aula que o regimento interno ele surge por determinação do texto constitucional. O texto constitucional diz que compete aos tribunais elaborar seus regimentos internos. E a gente viu na primeira aula que o regimento interno ele tem força de lei, ele é lei material. Então, o Tribunal de Justiça, quando ele faz o regimento interno, ele está expedindo um ato normativo com força de lei por determinação do texto constitucional. Beleza? Isso daqui eu falei na primeira aula em minúcia. E aí, quais as funções do regimento interno? Para a gente dar uma relembrada antes de entrar agora nessa segunda parte. Fixar as normas de funcionamento, isso a gente viu na primeira parte, e a gente vai ver, estabelecer competências dos órgãos. A partir dessa aula, a gente começa a ver quais são as competências dos órgãos jurisdicionais, das autoridades administrativas e judiciárias, do presidente, do vice-presidente, do corregedor, da Câmara Única, do plenário, da secção única, tudo isso a gente vê a partir de agora. Tem uma parte do regimento que fala da instrução de julgamentos de processo. É uma parte, como eu falei na primeira aula, mais densa. É uma parte que quem não está muito familiarizado com a aula pode ter certa dificuldade. Então, ele é bem de difícil compreensão para quem não está ligado à área. Mas a gente vai trazer algumas aulas que vai facilitar esse conhecimento sobre essa parte do regimento interno. E instituir a disciplina do serviço, sejam eles administrativos, judiciais ou extrajudiciais. A gente vai ver também que o regimento toda hora faz isso. Ainda, nesta aula, a gente vai ver esse capítulo 2 da competência jurisdicional e administrativa, artigo 11º ao 22º. Você pode pensar assim, só são 11 artigos, 10 artigos, 11 artigos. Pelo contrário, tem muita coisa aqui, principalmente competência jurisdicional. Você tem que saber o que é competência do plenário, o que é competência da secção única e o que é competência, por exemplo, da Câmara Única, né? Você tem que saber o que cada um faz, porque pode vir uma situação, problema que a FGV pode trazer para você e pedir para você identificar qual o órgão julgador dessa situação, problema. Pesquisando, hoje a gente não vai ter questão, mas pesquisando questões dos outros tribunais, eu percebi que a FGV ela gosta muito desta parte. Essa parte ela é essencial. E a gente vai saber, por exemplo, um mandado de segurança contra um ato do governador, quem é que julga?
qual é o órgão que tem competência conforme o regimento interno. Então, a gente vai ver isso agora. Tranquilo? Tranquilo. Cara, o regimento, ele traz uma determinação que eu quero que vocês saibam isso na minúcia. Tá, vocês perceberam que a gente tem 3 órgãos, que o TJAP, ele funciona em plenário. Isso a gente viu na primeira aula. Ele funciona em secção única, né? Que são órgãos jurisdicionais, e ele funciona na Câmara Única. Câmara Única, secção única. Beleza? Tranquilo? Vocês perceberam que, diferentemente de outros tribunais, o Tribunal de Justiça, ele se divide em órgãos jurisdicionais que não disciplinam a matéria a ser enfrentada por esses órgãos. O que vai definir o que esses órgãos jurisdicionais vão enfrentar é o regimento interno. Então, ele vai dizer o que é a competência de cada um. Sabe por quê? Porque o próprio regimento traz uma determinação que diz assim, ó, até que, diferentemente, dispõe o seu plenário, ou seja, cabe ao plenário decidir de forma diversa, não haverá no tribunal competências ou especializações estabelecidas em razão da matéria. Por exemplo, alguns tribunais, aí eu vou colocar aqui alguns exemplos, tem, por exemplo, sei lá, tem uma Câmara Civil, né? Uma Câmara Civil, né? E eu vi uma questão do Tribunal de Justiça de Sergipe perguntando sobre a Câmara Civil daquele tribunal, que era justamente para perguntar de quem era a competência para julgar uma certa ação, era da Câmara Civil. Só que os outros tribunais, tem Câmara, por exemplo, Câmara, eu falo Câmara, pode ser qualquer nome, né? Eu estou dando exemplo aqui, Câmara Criminal, né? Tem Câmara de Direito Privado, Câmara de Direito Público, etc. O Tribunal de Justiça, conforme o regimento, ele não se organiza a partir da matéria. Então, o plenário, ele pode ter acesso a qualquer matéria que o próprio regimento, ele faça a previsão. Justamente porque ainda não há uma decisão do plenário dividindo as competências jurisdicionais e administrativas por matéria. Entendemos isso? Não há essa divisão por matéria, justamente porque o próprio regimento ele fala isso. Então, gravou isso daqui? Se qualquer questão de prova da FGV falar que o Tribunal de Justiça organiza suas competências por especializações por matéria, está errado, porque o regimento ele não prevê isso daí. Professor, o que o plenário, a secção única e a Câmara Única vão julgar? É isso que a gente vai ver agora. O que cada um tem competência, seja ela jurisdicional ou administrativa. Mas as competências desses órgãos aqui são competências jurisdicionais, competências principalmente de julgar casos judiciais. Há competências administrativas? Claro que há também, eu vou indicar para vocês quando é uma competência administrativa do Tribunal de Justiça. Bora seguir. Olha aí. Tribunal pleno ou plenário. Na primeira aula, a gente viu o seguinte. O que a gente viu? A gente viu que quem é que compõe o tribunal pleno? Qual é a composição do tribunal pleno? São os 9 desembargadores. Não foi isso que a gente viu? São todos os desembargadores. A gente vai ver que na composição da secção única e da Câmara Única, nós teremos 7 desembargadores, porque você exclui o presidente e você exclui o corregedor geral da distribuição de processos, né? Por isso que nós temos 7. O resto compõe a secção única e a Câmara Única. Já o plenário, a composição dele são os 9 desembargadores. Então, quando a gente fala em plenário ou tribunal pleno, faço questão de repetir isso daqui, porque hoje, no Tribunal de Justiça, o plenário ele é conhecido como tribunal pleno, né? Tribunal pleno, e as emendas ao regimento já fazem essa adequação, tribunal pleno. E aí nós temos o tribunal pleno judicial, que julga casos judiciais, e o tribunal pleno administrativo, que resolve os casos administrativos. Né? As sessões, inclusive, se eu não estou enganado, me corrija a minha colega que está aí presente, são quarta-feira, do pleno judicial e do pleno administrativo. Essas sessões, inclusive, são públicas. Você pode ver no YouTube do Tribunal de Justiça, até para ver como o regimento ele é aplicado na prática. Então, veja lá no YouTube do canal do Tribunal, uma sessão do Tribunal Pleno Administrativo. Só que você vai gravar para a prova que os 9 desembargadores compõem o Tribunal Pleno. Outra coisa, olha essa determinação do regimento. Só pode funcionar o Tribunal Pleno com, no mínimo, 2/3 dos seus membros, inclusive o que houver de presidir.
Então, esse quórum aqui, isso é um quórum. Isso é um quórum. Quórum de quê? Quórum de presença. Na verdade, quórum de instalação da sessão, né? Instalação. É preciso haver um quórum para ele funcionar. É muito comum, às vezes, o presidente do tribunal colocar uma comunicação no diário de justiça eletrônico, que não haverá sessão administrativa ou sessão judicial do pleno por falta de quórum. Isso acontece. Às vezes, um desembargador ele está de férias, outro está viajando, o próprio presidente às vezes está viajando, o corregedor está viajando em missão institucional, e aí vai faltar quórum, e aí não tem sessão. Por quê? Porque o próprio regimento diz que tem que ter, no mínimo, 2/3 de seus membros. 2/3 de 9, quanto é? 6 membros, 6 desembargadores, para funcionar o pleno administrativo. Isso é um número muito alto, Então, a gente tem que ver, tem que ficar atento. Quanto tem que ter de desembargadores para funcionar o pleno? 2/3. Isso é essencial para a nossa prova, essa informação. Ainda, olha aí, o Tribunal Pleno ele tem 32 competências, 32 atribuições. Então, é competência demais que a gente precisa decorar, né? Só que eu fiz de alguma forma aqui, que algumas a gente vai precisar só ler, porque são coisas muito técnicas, outras eu vou fazer questão de quê? Vou fazer questão de trazer na minúcia o que significa cada uma, se ela é uma competência administrativa, se ela é uma competência judicial. Está no artigo 12 do Regimento Interno, as atribuições do plenário, do pleno administrativo. Eu reporto assim, você precisa decorar, dar uma lida nessas atribuições, precisa decorar algumas, principalmente porque as questões de prova podem trazer o quê? Que isso pode ser competência do presidente, do corregedor, ou da secção única, ou da Câmara Única, só que a gente vê que o órgão plenário, ele é ou não é o órgão interno do tribunal mais importante? É o órgão mais importante. Então, ele tem mais atribuições previstas no regimento. E são atribuições que a gente vai ver que necessariamente tem que ser resolvida pelos 9 desembargadores. 9 desembargadores, beleza? Tranquilo? Então, bora dar uma lida. Quando for necessário ler, eu vou ler. E quando for necessário esquematizar, eu vou esquematizar para você não se perder. Presta atenção. Olha, Tribunal Pleno compete. Cara, aqui vamos ler. E aí, isso está em negrito, que está na sua tela em negrito, a gente precisa dar uma atenção, né? Até porque algumas dessas também vão se confundir com competências, por exemplo, da corregedoria, e a gente vai vendo que se diferencia. A gente vai ver que o Tribunal Pleno ele é o órgão de instância maior do tribunal. Então, as matérias de interesse do tribunal, às vezes, passam por ele. Presta atenção aí. Por exemplo, compete ao Tribunal Pleno ser uma competência administrativa. Eleger seus órgãos diretivos e elaborar, por iniciativa do seu presidente, o regimento interno, né? Ou seja, de que a competência de elaborar esse regimento que a gente está lendo é do próprio plenário. É o plenário, que são os 9 desembargadores que vão elaborar, mudar, modificar, né? Propor emendas ao regimento interno, etc. Inclusive, essas resoluções que a gente vê, que são atos normativos do tribunal, são aprovadas pelo plenário. O presidente ele tem a prerrogativa de aprovar uma resolução ad referendo do plenário. Ele faz a resolução, depois ele submete ao plenário. Por quê? Porque esses atos eles são de competência do plenário. Inclusive, a mudança do regimento interno, né? E o regimento ele disporá sobre a competência, o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos e da escola da magistratura. Não é isso que a gente está vendo? É para isso que serve o regimento. E a competência de mudá-lo, alterá-lo, fazer um novo regimento, se o Tribunal Pleno quiser, é do plenário. Ainda, organizar suas secretarias, seus serviços auxiliares e dos juízos que lhe forem vinculados, valendo pelo exercício da atividade correcional respectiva. Isso daqui é uma atribuição administrativa e jurisdicional também de organização que o próprio texto constitucional traz. Isso daqui foi copiado e colado da Constituição Federal, né? Só que presta atenção nessa daqui. Essa daqui eu faço questão de trazer uma observação. Promover o reajustamento dos vencimentos de seus magistrados mediante resolução, quando se alterar a remuneração dos membros dos demais poderes. Isso é uma competência do plenário que ela é inconstitucional, sabia? Porque o aumento de remuneração não se dá por resolução, se dá por projeto de lei, inclusive é assim que é feito, né? Só que está lá no regimento, então a gente precisa o quê? A gente precisa ler. Caso caia que compete ao plenário reajustar o vencimento dos magistrados por meio de resolução, você marca certo.
mas eu acho que a FGV não vai cobrar, porque esse dispositivo ele é inconstitucional. A remuneração, né, principalmente o subsídio dos magistrados, ele aumenta a partir de projeto de lei que o próprio plenário manda para a Assembleia Legislativa e segue todo o rito legislativo. Então, isso daqui é inconstitucional, cuidado. Outra, prover os cargos de juiz de carreira no âmbito de sua jurisdição. Inclusive, a gente teve concurso de juiz substituto um dia desse. Né? Os caras tomaram 10 juízes substitutos, tomaram posse em agosto. Né? Então, é competência do plenário de prover esses cargos, né? Aprovar a criação de novas varas e comarcas. Lembra que eu disse que a gente tem 12 comarcas? A gente já teve mais comarcas, inclusive. A gente já teve mais. O problema é que, pela movimentação processual de algumas comarcas, elas deixaram de ser comarcas e passaram a ser postos avançados. Né? Quem é que modifica essa organização judiciária, criação de novas comarcas, o rebaixamento de uma comarca a um posto avançado, até deixar de ser comarca ou posto avançado, é o plenário, criação de novas varas e comarca. Dia desse a gente tinha no tribunal as secretarias únicas, e aí o plenário extinguiu por resolução as secretarias únicas, né? As SUs. Agora, cada unidade judicial também tem uma parte de secretaria. Antes tinham as secretarias únicas das varas criminais, das varas cíveis, etc. Isso foi feito pelo plenário. Prover por concurso público de provas ou de provas de títulos, cargos necessários à administração da justiça. Isso é competência do plenário, esse concurso que vai acontecer. Só que o plenário, lógico, ele não vai fazer isso daí, ele delega para uma comissão específica realizar, né? Mas é competência do plenário conforme o regimento. Isso daqui é importante, porque essas atribuições que a gente viu anteriormente, elas são feitas internamente no tribunal, né? Elas são feitas a partir de resoluções internas que o próprio tribunal expede e ele mesmo se organiza no seu poder de auto-organização. Essas competências que estão aqui, não. Essas competências que estão aqui, a competência do tribunal e do plenário é propositiva, uma competência propositiva, porque ela depende do processo legislativo, né? Então, vai competir ao tribunal em si fazer a proposta, e essa proposta ela vai se dar a partir dessa atribuição do plenário. Quais são as propostas que o plenário, os 9 desembargadores, têm que aprovar para mandar para o Poder Legislativo, dentro do processo legislativo, aprovar e mandar, por exemplo, o governador para sanção? Alteração do número de seus membros. Quantos são os membros hoje? 9, né? 9. O Tribunal Pleno, ele pode dispor para aumentar esse número. E pode, por exemplo, determinar que aumente, sei lá, para 10, para 11, para 12, né? Só que já aumenta automaticamente para 10, para 11, para 12? Não. Deve haver um projeto de lei que sai do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá e vai para o Poder Legislativo do Estado do Amapá, que é a Assembleia Legislativa, para aumentar esse número de membros. Perceberam que faz todo um processo diferente aqui, essa proposta legislativa, e isso vai funcionar aqui com cada uma dessas atribuições. Ó. Criação e extinção e a fixação de vencimento de quem? Ó? De seus serviços auxiliares e dos juízos que lhe forem vinculados. Ó. Perceberam que agora o regimento está correto, porque o aumento de vencimentos, né, fixação de vencimentos, aumento de vencimentos só se dá por projeto de lei. Criação e extinção dos tribunais inferiores, né, nem tem tribunal inferior, mas é possível por meio de projeto de lei. Criação da Justiça Militar Estadual, né, a própria Constituição traz algumas regras para se criar a Justiça Militar. A gente não tem, por exemplo, as regras da Constituição para criar uma Justiça Militar, que fala lá no texto constitucional, se eu não estou enganado, e aí me corrijam depois, coloque aí nos comentários se eu estiver errado. O efetivo militar tem que ser superior a 20 mil militares para ter a possibilidade de criar uma justiça militar. O Amapá não tem um efetivo militar acima disso, então ele não pode propor a criação de uma justiça militar. Só que aqui no Amapá, só para esclarecer, a gente tem uma vara criminal que tem competência militar, que é a terceira criminal de Macapá, né, que faz essa parte de julgamento de militares, né? Regulamentação da Justiça de Paz e eleição dos juízes de paz, né? A turma me perguntou sobre o juiz leigo na última aula, né? Então, é outra coisa, mas compete ao Tribunal Pleno fazer projetos de lei para ter eleição, para regulamentar essa Justiça de Paz.
Criação e regulamentação dos juizados especiais. Isso daqui tem que ser projeto de lei. Juizados especiais, não, tem um microsistema de juizados especiais. Inclusive, tem um conselho específico para isso, não foi? A gente viu na primeira aula que tem o conselho relacionado aos juizados especiais. Revisão da organização de divisão judiciária. Daqui é o decreto 69 de 91. A todo tempo ele está sendo atualizado justamente porque há uma mudança da organização judiciária a todo tempo. Então, o plenário faz proposições relacionadas para a mudança desse decreto, né? A época era decreto, hoje são projetos de lei que mudam, né? E criação de novas varas, Ainda, compete ao Tribunal Pleno aprovar a proposta orçamentária do Poder Judiciário, isso é muito comum na organização administrativa, e abertura de créditos adicionais, né? Se, por exemplo, faltar crédito, né? Vai lá, o Tribunal Pleno aprova e se pede o crédito adicional ao Poder Executivo. Isso daqui é interessante porque eu vou fazer um quadro depois, colocando lado a lado a quem compete aplicar sanções, punições a partir de faltas funcionais. Ao Tribunal Pleno, olha, compete aplicar sanções a magistrados, né? Ou seja, não vai ser o presidente, não vai ser o corregedor-geral, não vai ser outro órgão, vai ser o plenário que vai aplicar o quê? Sanções a magistrados. Quem são os magistrados? Lembra que eu falei? Magistrado é juiz de direito, é juiz e desembargador, pô. Professor, eu que vou ser servidor, sou magistrado? Claro que não. Não é magistrado. Magistrado é juiz e desembargador, né? Lembra que eu falei? Quando falar membro, é desembargador. Quando falar juiz de direito, é juiz. Quando falar magistrado, quando o regimento se referir a magistrado, está falando de quê? Está falando de juízes e desembargadores. Ainda, para efeito de aposentadoria ou afastamento temporário, sob sua incapacidade física, ou seja, além de aplicar sanções a magistrados, o Tribunal Pleno, ele decide sobre a aposentadoria ou afastamento temporário do magistrado, e ainda sobre a incapacidade física do magistrado, beleza? Então, essa é a competência do Tribunal Pleno. Ainda, delinear diretrizes gerais sobre concursos para ingresso na magistratura estadual. Julgar recursos de decisões da respectiva comissão e homologá-los, indicando ao presidente ou tribunal a nomeação dos candidatos aprovados. Escolha de juízes eleitorais. O Tribunal de Justiça, ele tem que fazer indicação de juízes para o TRE daqui, TRE Amapá, né? E aí é competência do Tribunal Pleno fazer isso, né? Isso daqui é interessante. Indicar a nomeação pelo presidente de juiz de direito que deva ser promovido por antiguidade em lista tríplice e que devam ser por merecimento. Cara, juízes de direito, eles têm uma característica da carreira que eles são promovidos. Eles começam como juiz substituto aqui no Amapá e depois eles passam a titularizar um ofício judicial, as famosas varas, e aí ele começa, geralmente, na entrância inicial, que é o interior, exceto o Macapá e Santana, depois ele vai subindo para a entrância final e ele pode chegar também a ser desembargador por promoção. E aí, como é que se dá essa promoção? Justamente, né, em lista tríplice, por antiguidade e merecimento. Ou seja, o juiz ele vai sendo promovido de entrância para entrância e, em algum momento, ele também pode ser promovido ao desembarque. Os critérios são antiguidade e merecimento. O professor não é o tribunal que escolhe o próprio desembargador, não. Tem todo um rito de escolha. Qual é o rito de escolha? O tribunal, ele escolhe uma lista tríplice, depois encaminha essa lista tríplice ao chefe do Poder Executivo, o governador, que escolhe dentre os três quem ele quer que seja desembargador, beleza? Aos juízes, por exemplo, vai aposentar um juiz agora, e ele é juiz de entrância final, né? Sempre quando aposenta um juiz, o juiz pede exoneração, que é raro, mas sempre quando aposenta, há toda uma reestruturação de cadeira, ele sempre fala assim, porque o juiz de entrância final que aposenta dá a possibilidade do juiz de entrância inicial ascender à entrância final, dá a possibilidade. Quem decide isso daqui é o Tribunal Pleno. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, geralmente a Associação dos Magistrados já organiza isso daí e dá certinho para o Tribunal Pleno escolher quem tem que ser escolhido. Ainda, julgar processo de validez dos serventuários. Isso é interessante, olha. Julgar processo de validez dos serventuários. Lembra que eu falei que quando o regimento chama de serventuário, ele está se referindo a servidores da carreira de analista e técnico,
para fim de aposentadoria, licença compulsória, reversão, afastamento ou readmissão. Conceder reversão, afastamento ou readmissão de magistrado e declarar o abandono e perda do cargo por ele, ou seja, é algo bem administrativo do tribunal, é o pleno administrativo que vai decidir isso. Ainda, tem mais competência, professor? Tem, bicho, isso é muito enjoado. Olha aí, ó. Só que aqui a gente basta dar uma lida. Tanto que eu não coloco em grade, porque eu não reputo necessário a gente perder muito tempo a não ser uma lida nesse ponto aqui, minha gente. Diz assim, ó, autorizar a prorrogação do prazo para posse ou início de exercício de magistrado ou serventuário do tribunal. A própria Lei 066, ela traz a possibilidade que a posse ela seja prorrogada por mais 30 dias. Né? O servidor tem 30 dias para tomar posse a partir do momento que ele é nomeado, e aí a própria lei prevê essa possibilidade de estender por mais 30 dias por motivo justificado. Quem decide essa extensão é o Tribunal Pleno. Processar e votar proposta de emenda ao regimento, claro, né? Se compete ao tribunal fazer o regimento, as propostas de emenda compete ao próprio tribunal, pleno, escola da magistratura, decidir dúvidas que lhe forem submetidas pelo presidente ou desembargador sobre interpretação e execução da norma regimental ou ordem dos processos de competência. E o nome disso daqui é questão de ordem, né? Quando houver uma questão de ordem, uma dúvida sobre o regimento, compete ao tribunal pleno, os 9 desembargadores, fazerem esse saneamento de dúvida. Ainda, olha isso daqui, essa daqui, faço questão de explicar bem direitinho. Diz assim, ó, conceder licenças aos desembargadores e autorizar viagens e afastamentos quando há serviço ou com ônus para o tribunal. Cara, você pensa que o presidente ele viaja do nada? Não, ele tem que ter autorização do Tribunal Pleno. Não só para viajar a serviço, como viajar de férias, viajar para o exterior, né? E também qualquer tipo de licença, seja para tratamento de saúde, seja de férias, compete ao Tribunal Pleno fazer essa aprovação. Hoje o Tribunal Pleno, eu acho que ele delega essa atribuição para um monte de gente, né? Para um monte de gente, porque, imagina, ter que resolver uma questões simples dessas do dia a dia, né? Mas, conforme o texto regimental, é competência do Tribunal Pleno. Elaborar listas tríplices, aquelas que estão previstas lá no artigo 94 da Constituição, né? Isso é competência do Tribunal. Nomear comissão para a organização de concurso público de provas e títulos para provimento de cargo de juiz, direito substituto e dos cargos necessários à administração da justiça. Perceberam que tudo relacionado a concurso público é o Tribunal Pleno que faz, né? Porque é o órgão de cúpula do Poder Judiciário, dentro do Poder Judiciário. Então, é ele que tem que resolver esses parágrafos. Mas, como eu falei, geralmente ele delega essas atribuições para um monte de gente. Mas, ainda, ordenar de ofício ou provocado a instauração de procedimento administrativo especial, a perda de cargo do juiz de direito e do juiz de direito substituto. Tem uma coisa aqui que lá no texto constitucional a gente sabe. O juiz de direito, ele pode ficar o quê? Vitalício, né? Quando é que ele fica vitalício, o juiz de direito? Ele começa como juiz de direito substituto. Quando é que ele fica vitalício? Com quanto tempo? 2 anos de exercício, né? É diferente do servidor, que precisa passar pelo estágio probatório de 3 anos, e aí ele fica estável. O juiz de direito, ele tem a característica de ser vitalício. Qual é a possibilidade? O que traz para ele a vitaliciedade? É que ele só pode perder o cargo em caso de sentença judicial com trânsito em julgado. Sentença judicial com trânsito em julgado, beleza? Só que presta atenção. Internamente, o tribunal ele pode ter ações correcionais, ele tem o poder de correição, né? E dentro desse poder de correição, compete ao Tribunal Pleno instaurar o quê? Procedimento administrativo especial, a perda do cargo de juiz de direito, aquele que já está vitalício, e juiz de direito substituto. Qual é desses que necessita de uma decisão judicial com trânsito julgado para perder o cargo? O juiz de direito vitalício. Professor, e o juiz de direito substituto? Não precisa, ele até pode perder por uma decisão judicial, mas o próprio tribunal, aqui nesse procedimento administrativo especial, pode determinar a perda do cargo de quem? Do juiz de direito substituto, porque ele ainda não é o quê? Vitalício. Então, nesse procedimento, compete ao Tribunal Pleno julgar se o cara vai perder o cargo. Ou seja, antes dele ficar vitalício, ele pode perder o cargo aqui, ó, nesse procedimento administrativo especial. Ainda,
decidir sobre afastamento de magistrado quando ao qual tenha havido recebimento de denúncia ou queixa-crime, ou ter sido instaurado procedimento administrativo. Esse afastamento, ele é cautelar, né? Esse afastamento, ele é cautelar. Não é porque foi recebida uma denúncia ou uma queixa-crime contra um magistrado que automaticamente ele vai ser afastado, pelo princípio da presunção de inocência, né? Só que o Tribunal Pleno Administrativo, os 9 desembargadores, eles podem decidir pelo afastamento desse magistrado até para fins de cautela, né? Fins de proteger a probidade administrativa. E não só queixa-crime ou denúncia, mas também em um procedimento administrativo disciplinar, né? O famoso PAD. O tribunal ele pode decidir, por exemplo, que o magistrado ele seja afastado. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Ainda, conhecer das representações ou justificações de conduta. Essa é a função o quê? Correicional do tribunal. O tribunal, você pode representar, por exemplo, se um magistrado, sei lá, ele causa a você danos morais ou uma audiência, você pode representar ao pleno administrativo que vai decidir sobre isso. Conhecer o pedido de reconsideração mediante fato novo ou omissão de julgado de recursos contra decisões do presidente corregedor. Isso daqui eu faço questão de passar um marca-texto. O presidente, o corregedor geral de justiça, tem um monte de atribuições, principalmente administrativas, e o corregedor correcionais, de fiscalização da conduta de magistrados e servidores. O presidente, na área administrativa, ele é autoridade máxima. Então, ele toma um monte de decisões administrativas, né, dentro de processos administrativos. Os servidores, por exemplo, que ficarem irresignados com uma decisão do presidente ou do corregedor, claro, vão pedir reconsideração para a mesma autoridade. Se essa autoridade não reconsiderar, o que vai acontecer? O servidor ele pode recorrer ao Tribunal Pleno como última instância administrativa. É o Tribunal Pleno Administrativo que é instância recursal das decisões do presidente e do corregedor. Ordenar a especialização de varas e atribuir competência pela natureza dos feitos, se caso há determinado juiz de direito. Por exemplo, essas varas especializadas que a gente tem, varas cíveis, varas de fazenda pública, varas de família, órfãos e sucessões, as varas criminais, a vara de violência doméstica, juizado de violência doméstica contra a mulher, a vara de execuções penais, a vara do Tribunal do Júri, etc. Todas essas competências são determinadas pelo Tribunal Pleno, beleza? Tranquilo? Tranquilo. Ainda, olha isso daqui. Impor penas de advertência e censura a magistrados e juízes de parte. Faço questão de destacar isso daqui, porque a gente vai ver que na imposição de penas, as autoridades elas se diferenciam de acordo com quem vai receber essa punição. Por exemplo, o Tribunal Pleno ele é responsável por aplicar penas de advertência e censura a quem? A magistrado, juiz de parte. Não é o presidente do tribunal. O presidente do tribunal ele vai aplicar penas a servidores da área administrativa. O corregedor geral de justiça ele vai aplicar penas disciplinares a servidores da área judicial. Tem essa divisão clássica dentro do tribunal. O corregedor cuida da área judicial e o presidente ele cuida da área administrativa. Só que quando se trata de magistrado, ou seja, desembargador ou juiz, né, quem aplica as penas de censura e advertência é o Tribunal Pleno. Entendemos isso? Esse quadro a gente vai ver um pouco na frente, diferenciando a competência de cada um. E decidir sobre sanções disciplinares a serventuários do Tribunal da Justiça Estadual de primeiro grau na forma da lei, sem prejuízo da competência da corregedoria. Viram o que eu falei? A competência de impor penas disciplinares a servidores do primeiro grau é da corregedoria. Só que o Tribunal Pleno pode decidir sobre o que é isso. Sei lá, a pessoa está recorrendo, né, alguma questão de ordem relacionada a esse processo, a nulidade do processo administrativo que impôs a pena disciplinar. E eu já nem é coisa do regimento, a própria corregedoria ela já delega, por meio de um provimento interno, essa possibilidade de aplicar penas a juízes de direito. Se você está subordinado a um juiz de direito, ele pode aplicar algumas penas a você, como advertência, censura, etc. Né? Supervisionar as atividades da Escola da Magistratura, elaborar... Isso daqui eu falei na última aula, que compete ao Tribunal Pleno. Elaborar e publicar anualmente, no mês de dezembro, lista de antiguidade dos desembargadores, juízes de direito
e juiz de direito substituto do Estado. Por que que isso é necessário? Por que que isso é necessário? É muito necessário, porque, primeiro, algumas promoções são por antiguidade, né? Por antiguidade. Então, é necessário saber quais são os desembargadores mais antigos, e há uma lista de antiguidade que você pode ter acesso no site do tribunal, que começa do desembargador decano, né? O que tem mais tempo de desembargo, e vai até o mais jovem de desembargo, né? De idade. E aí tem a lista de juízes de direito de entrância inicial, do mais velho até o mais recente na entrância inicial, e de entrância final, entrância final e inicial a essa lista de antiguidade, e juízes substitutos. Por exemplo, 10 juízes de substituto entraram em exercício no mesmo dia. E agora, professor, o que que define a lista de antiguidade dele? O que que define? Você sabia que o próprio regimento traz isso, traz a possibilidade de como vai se organizar essa lista? A gente vai ver isso na parte de juízes. Geralmente, o que decide, se não há outro critério que a gente pode usar, é a classificação do concurso. A primeira colocada é uma mulher, ela é mais antiga por força do regimento do que o 10º colocado. Já que eles entraram em exercício no mesmo dia, a mais antiga é a primeira colocada. Tranquilo? Solicitar intervenção federal no Estado e requisitar, mediante representação formulada pela Procuradoria-Geral de Justiça, intervenção do Estado e município. Isso aqui está no artigo 34 da CF, né? É competência de intervenção, então é o Tribunal Pleno que vai propor outras atribuições que lhe sejam conferidas pela legislação vigente ou venha a sê-lo por atos normativos do próprio tribunal. Esse ponto aqui determina muita coisa. Eu pergunto para vocês, essas competências que a gente acabou de ver são taxativamente previstas no regimento, ou seja, acabam nessas atribuições, ou não? Elas são exemplificativas. Essas atribuições que a gente viu são exemplificativas. Por quê? Porque, às vezes, o próprio regimento está dizendo, olha, outras atribuições que lhe sejam conferidas pela legislação vigente ou venha a ser por atos normativos do próprio tribunal. Ou seja, a gente pode ter o quê? A gente pode ter outras atribuições que não estão previstas aqui. É por isso que esse rol de competências, esse rol é exemplificativo, beleza? Não é fechado. Ainda, né? Isso daqui, na área administrativa, isso daqui é essencial para a gente entender. Eu trabalho todo o tempo com isso daqui, inclusive. Por exemplo, e eu faço questão, separei para a gente dar uma olhada. O Tribunal Pleno, ele tem a competência para tratar de disposição ou cedência de servidor do judiciário. Você que vai entrar lá no Poder Judiciário, você pode ser cedido para ter exercício em outro ente federativo ou em outro órgão da administração pública, né? Da União, dos estados, do DF e dos municípios. Só que o Tribunal Pleno compete fazer isso como? Quando o afastamento for com ônus para o TJ. Por quê, professor? Porque ele for sem ônus. Se ele for sem ônus, isso é prerrogativa da autoridade máxima, isso é prerrogativa do presidente decidir. O presidente decide quando é sem ônus, ele decide se cede o servidor ou se não cede o servidor do Tribunal de Justiça. Quando for com ônus, ou seja, quando o tribunal tiver que arcar com as verbas dessa sessão, como vai trazer ônus financeiro para o tribunal, compete a quem? Ao Tribunal Pleno ou plenário. Beleza? Perceberam a diferença? O presidente, ele tem a prerrogativa de autorizar a sessão quando for sem ônus para o tribunal. Ou seja, o órgão que vai receber o servidor, ele que arca com as verbas relacionadas a essa sessão. E aí o presidente determina se cede ou não. Agora, quando é com ônus, o que raramente o tribunal faz, essa competência para decidir essa sessão é do plenário. Ainda, compete ao plenário autorizar a pedido ou por necessidade de serviço, movimentação por transferência, remoção, relotação. Olha aí, olha, que tipo de servidor o Tribunal Pleno pode relotar? Porque eu já adianto para vocês, e aqui eu já vou trazer aqui um quadro que está na outra aula. Lotação e remoção de servidores. Está na outra aula, mas já trago aqui para a gente entender. Olha, essa competência do Tribunal Pleno é essa daqui, ó. Essa daqui, ó. De servidor. Qual é a competência para relotar ou remover ou movimentar servidor do Tribunal Pleno? Servidor originalmente lotado em comarca do interior para qualquer outra comarca. Imagina que eu sou lotado em Oiapoque. Passei no concurso, foi lotado em Oiapoque. E aí,
há uma possibilidade de me movimentar, me relotar, fazer uma remoção, vinha para Calçoene ou para Porto Grande. Perceberam que é outro município, outra comarca. Eu sou do interior, da comarca do interior, e aí eu vou ser relotado para uma outra comarca. Quem é que decide sobre? Quem é que decide é o Tribunal Pleno. Ou ainda, de comarca do interior para a sede do Tribunal de Justiça. Já instruí bastante processos relacionados a isso, em que o servidor está lotado numa comarca do interior e ele vem para a sede é Macapá, né, área administrativa. E aí, para vir para a sede, tem que passar pelo Tribunal Pleno, o Tribunal Pleno que decide, isso é competência dele. Sabe por quê? O presidente ele pode relotar servidores. Olha aqui, ó. O presidente ele pode relotar servidores. Mas quais servidores? Servidores lotados na secretaria do tribunal. O que é a secretaria do tribunal quando você vê essa expressão área administrativa e segundo grau de jurisdição? Ou seja, se é um servidor, por exemplo, que está lotado na Secretaria de Gestão de Pessoas, aí ele vai, sei lá, para a Secretaria de Finanças, compete ao presidente decidir. Inclusive, o presidente ele já delegou essa atribuição para a Secretária de Gestão de Pessoas. Ela que faz as portarias de lotação desses servidores lotados na área administrativa, né? Afinal, ele é a autoridade máxima administrativa e, como é a área administrativa, é ele que lota os servidores. Perceberam que não tem movimentação do primeiro grau, comarca do interior, para outra comarca? É só da área administrativa. Então, isso o presidente ele resolve. Só que o corregedor geral ele também tem competências para relotar servidores. Mas que tipo de servidor? Olha, dos servidores lotados nas secretarias dos ofícios judiciais. Que é isso? Você está lotado numa vara, num ofício judicial. Você está na primeira criminal de Macapá, e aí você precisa ser movimentado, vai ser relotado. Por conveniência do serviço, a pedido, por interesse da administração, por algum motivo. E aí você vai para a segunda vara civil de Macapá. Como é área judicial, quem decide sobre esta relotação, essa movimentação, é quem? É o Corregedor-Geral de Justiça. Perceberam que é diferente? São coisas diferentes. É o mesmo tipo de ato, movimentação de servidores, mas as autoridades que atuam nessa movimentação dependem da lotação do servidor. Se for servidor lotado na área judicial e vai movimentar para a área judicial, quem é? É o corregedor. Se for servidor da área administrativa ou do segundo grau, é o presidente. Se for servidor lotado em comarca do interior e vai para qualquer outra comarca ou para a sede do tribunal, é o plenário. Isso é muito comum, por exemplo, na designação para cargo de comissão. Imagina que eu estou lotado em Calçoene, e aí um juiz aqui de Macapá, ele requisita a minha nomeação para um cargo de comissão. Perceberam que vai acontecer uma movimentação de um servidor de uma comarca do interior para a comarca de Macapá, para assumir um cargo de comissão? Quem é o setor que eu falo, o órgão competente, ou autoridade competente para decidir isso, é o plenário. Se sai do interior para a sede plenário. Professor, 2 servidores, aqui, por exemplo, da entrância final, ou da entrância final, Macapá Santana, da área judicial, corregedor geral. Servidores da área administrativa, é o presidente. Grave esse quadro, porque ele é essencial, pode vir uma questão de prova. E aí, voltando, olha, é justamente essa competência que eu coloquei do plenário. Essa competência do plenário. Servidor da comarca do interior que venha o quê? Para qualquer outra comarca ou para a sede do tribunal. E aí tem uma observação justamente nessa parte do texto. Diz assim, ó, são várias as movimentações entre comarcas de Macapá e Santana. Se é entre Macapá e Santana, é o Corregedor-Geral de Justiça que faz, beleza? É o Corregedor-Geral de Justiça. E esta aqui, ó, e as permutas referidas no artigo 30, inciso 11. A gente vai ver nas competências da corregedoria que permuta é diferente de movimentação. Às vezes, a movimentação ela não tem contrapartida de servidor. Quando há uma contrapartida do servidor, por exemplo, eu vou para uma vara civil, e o servidor da vara civil vai para a minha votação. Ou seja, houve uma permuta. Quem decide sobre essas permutas na área judicial, na entrância final, é o Corregedor-Geral de Justiça. Corregedor. Tanto que eu coloquei aqui no quadro, olha aqui, ó. A permuta de servidores de ofícios judiciais e extrajudiciais, ouvindo sempre o respectivo juiz, é papel do corregedor. Por quê? Geralmente, essas permutas funcionam assim. São 2 servidores e os cargos, eles são equivalentes.
né? Tem que ser equivalente, tem que ser analista por analista e tem que ser técnico por técnico. E dentre analista por analista, tem que ser área judiciária com área judiciária, execução de mandado com execução de mandado. E o técnico por técnico, ou seja, são cargos equivalentes. O corregedor ele vai opinar por essa permuta quando forem equivalentes. Isso é papel dele, que é a área judicial, beleza? Professor, e se for um servidor, olha aí, se for um servidor que for da área administrativa, que é competência do presidente, e ele vai para a área judicial, e aí vai um servidor da área judicial que vai para a área administrativa. E agora? É uma permuta. Só que é uma permuta entre setores diferentes, área judicial e área administrativa. E agora? Agora quem decide, eita, professor, são as duas autoridades juntas através de um ato conjunto. Sabia que tem isso? Se forem servidores da área administrativa, e aí ele vai permutar com o servidor da área judicial, o da área judicial vai para a área administrativa, da área administrativa para a área judicial, são as duas autoridades, velho. Juntas, fazem um ato conjunto, movimentando esses servidores. Doidice, né? Mas você tem que decorar isso daí, tem que decorar. Fechou aqui essa parte de relotação. Gastei um pouco mais de tempo, mas ela é super necessária, porque pode vir o quê? Uma situação, um problema qualquer, e você vai ter que decidir quem é a autoridade, justamente com base no regimento interno. Segue aí. Essa parte aqui, gente, presta atenção aí, presta atenção. Isso é muito importante, porque agora a gente tem competências, conforme o regimento, para processar e julgar originariamente. O Tribunal Pleno, ele vai atuar como instância judicial. Instância judicial, perceberam? Ele vai julgar processos judiciais. E o regimento, ele chama de processos originários. O que é um processo originário? É aquele processo que já começa no Tribunal Pleno, que já começa no Pleno Judicial, ou seja, ele não passa por um juiz singular lá no primeiro grau, não. Ele não passa. Porque o tribunal ele também funciona como instância recursal. Começa no primeiro grau, no juiz de piso, e aí os recursos, eles sobem para o tribunal ou as remessas necessárias. Aqui, essas atribuições, elas já começam onde? Não passa por ninguém. Inclusive, se for algo que está bem aqui, e começar, por exemplo, no juiz de piso, um juiz singular, o juiz de primeiro grau, o juiz singular ele não vai conhecer dessa ação justamente porque isso é competência de outra autoridade judicial. Isso daqui, o Tribunal Pleno funcionando como uma autoridade judicial. E aí, quais são os processos que começam lá no Tribunal Pleno de forma direta? O que o tribunal vai julgar de forma originária? Quem é que ele julga nos crimes comuns e crimes de responsabilidade? Quem é que ele julga? Crime comum é aquele crime, né? Crime que está previsto na lei penal, né? E crime de responsabilidade são aqueles previstos na lei que institui crime de responsabilidade. Inclusive, é muito comum a gente ver crime de responsabilidade do presidente da República, é a mesma lei que vai determinar crime de responsabilidade dessas autoridades. E quem é que é julgado por crime comum e crime de responsabilidade? O vice-governador e os secretários de Estado. Professor, cadê o governador? O governador, em crime comum, é julgado pelo STJ, né? E em crime de responsabilidade, ele é julgado por um tribunal especial, né? Inclusive, esse tribunal especial, ele é composto por deputados e desembargadores. Não sei o número exato, mas parece que é 6, e ele é presidido pelo presidente do Tribunal de Justiça, né? Ele é presidido pelo presidente do TJ. Né? Então, o governador ele é julgado no crime comum, no STJ, e no crime de responsabilidade pelo Tribunal Especial. Por isso que começa com quem? Com o vice-governador e o secretário de Estado. Perceberam que é o alto escalão que o Tribunal Pleno vai julgar, ou seja, são autoridades de alto escalão, fora daquelas que o texto constitucional já dá para outros órgãos judiciários. Né? Só aqui, ó, diz assim, exceto nos crimes de responsabilidade, quem? Quando forem atos conexos, eventuais delitos imputados ao governador. Porque se for conexo com o delito do governador, o vice-governador e o secretário vão ser julgados aqui, ó, na verdade, no Tribunal Especial, que já está falando, né, nos crimes de responsabilidade. Se for conexo com o governador, o Tribunal Especial também vai julgar o vice-governador e o secretário. Quem mais? Prefeitos municipais, juízes de direito estaduais. Como é o nome disso?
Como é o nome disso? Você, por exemplo, se cometer um crime comum, quem é que vai julgar a sua causa? Hein? Quem é que vai julgar essa ação judicial? É o juiz de direito, dependendo da comarca onde você cometer o crime. Essa galera, o nome disso é foro por prerrogativa de função. Tecnicamente, a turma chama de foro o quê? Privilegiado. Privilegiado, né? Mas é foro por prerrogativa de função. É a função que determina o juiz natural. Aqui, o Tribunal Pleno, ele é o juiz natural dessas autoridades, do vice-governador, do secretário de Estado, dos prefeitos municipais, né, daqui do Estado do Amapá, e dos juízes de direito estaduais. Eles são julgados pelo Tribunal Pleno dos crimes comuns e de responsabilidade. O Tribunal Pleno, é o juiz natural dessas autoridades. E membros do Ministério Público Estadual. Quem são os membros do Ministério Público? São promotores e procuradores que pertencem ao Ministério Público do Amapá, beleza? A exceção do Procurador-Geral de Justiça nos crimes de responsabilidade. O Procurador-Geral de Justiça no crime de responsabilidade também é julgado aqui, ó, por esse tribunal especial, né? Por esse tribunal especial, beleza? E aí vai julgar nos crimes comuns, só crimes comuns, não tem crime de responsabilidade nesse caso. Quem? O PGE, Procurador-Geral do Estado. Nós temos o PGJ, que é o Procurador-Geral de Justiça, e o PGE, é o Procurador-Geral do Estado, né? É ele que comanda quem? A Procuradoria-Geral do Estado, que é a Advocacia Pública do Estado, e os deputados estaduais. Já viram falar na Operação Eclésia? A Operação Eclésia, pode pesquisar aí, são crimes, aconteceu justamente por causa de crimes cometidos por deputados estaduais, crimes comuns, né? Estelionatos, paradas todas. E quem julgou foi o Tribunal de Justiça, o Tribunal Pleno. Professor, por que nos crimes de responsabilidade os deputados eles não respondem aqui? Porque eles respondem perante a própria casa, né, por quebra de decoro parlamentar, que é outra história. Mas no crime comum, deputados estaduais respondem perante o Tribunal de Justiça, mais especificamente perante o Tribunal Pleno, que são os 9 desembargadores, como a gente viu, reunidos em plenário. Show de bola? Gravou esse quadro é essencial, essencial. Geralmente ele está relacionado às altas autoridades do Estado, lógico, tirando o governador e o Procurador-Geral de Justiça e os deputados estaduais nos crimes de responsabilidade, né? Essa galera é julgada pelo Tribunal Especial ou pela própria casa, no caso do deputado. Ainda, cara, isso daqui são remédios constitucionais. O Tribunal Pleno ele também julga remédios constitucionais. A maioria dos casos, os remédios constitucionais, essas ações judiciais relacionadas aos remédios constitucionais, são julgados por um juiz de direito. Só que começam lá no tribunal, olha. Ou seja, o tribunal também é juiz natural de alguns remédios constitucionais. Aqui é o mandado de segurança, aqui é o habeas corpus e aqui é o quê? O mandado de injunção. Mandado de injunção. Vocês que estudam constitucional sabem que o mandado de segurança é para proteger direito líquido e certo, né? Não amparado por habeas corpus ou habeas data. O habeas corpus, ele protege o quê? Liberdade de locomoção. E o mandado de injunção, ele está relacionado à falta de norma regulamentadora. Inclusive, eu coloco bem aqui, ó. Quando a elaboração de norma regulamentadora foi atribuição dele. Beleza? Tranquilo? Ou seja, quando o ato dessa autoridade aqui, ó, dessas autoridades, violar o direito de líquido certo de alguém, o juiz natural da causa do mandado de segurança vai ser o quê? O Tribunal de Justiça, o Tribunal Pleno. Quais são as autoridades? Isso daqui é essencial você saber. Qual caberá impetrar mandado de segurança contra os atos dessas autoridades? Quais são as autoridades? Governador do Estado, ou seja, se o governador do Estado ele viola o direito líquido e certo de alguém, o mandado de segurança ele tem que começar lá no Tribunal Pleno, que vai julgar esse mandado de segurança, mesa e presidente da Assembleia Legislativa, do próprio tribunal, presta atenção, próprio tribunal e dos seus órgãos diretivos e colegiados, da secção única, da Câmara Única, do próprio plenário. Então, o próprio plenário vai julgar os seus mandados de segurança, secretários de Estado, do Tribunal de Contas do Estado, inclusive o seu respectivo presidente, do Procurador-Geral de Justiça e do Advogado-Geral do Estado. Advogado-Geral do Estado. Advogado-Geral do Estado, que é o Procurador-Geral do Estado, né? Eles usam um nome diferente, mas é Procurador-Geral do Estado, mas o regimento está chamando de Advogado-Geral do Estado. Perceberam?
Então, esse mandado de segurança contra essas autoridades começa diretamente no Tribunal Pleno. Já os habeas corpus, que protegem a liberdade de locomoção de alguém, eles estão relacionados àquelas pessoas, que se trate de ação penal de sua competência originária, ou seja, a gente acabou de ver a competência originária relacionada a crime, não foi? A gente acabou de ver, olha aqui, ó. Contra, se for uma ação penal contra o vice-governador, secretário de Estado, prefeito, juiz de direito, membros do Ministério Público, e aqui, ó, deputados estaduais, procurador-geral do Estado, né? Ou seja, a ação penal começa lá no tribunal. Então, o habeas corpus impetrado nessas ações é julgado por quem? Pelo próprio tribunal, tranquilo. Só que, olha, o que eu acho que deve cair, isso daqui, ó, quando o coator ou o paciente for autoridade que goza de foro especial, lembra que eu falei de foro de prerrogativa de função? Foro especial junto ao próprio tribunal em razão da prerrogativa de função. Olha aqui, ó. São essas autoridades aqui, ó, que podem impetrar habeas corpus. Ou quando elas forem coatores que violem a liberdade de locomoção de alguém, o habeas corpus ele começa no próprio tribunal. Ainda, mandado de junção, quando a norma regulamentadora for atribuição de quem? Do governador, do secretário de Estado, da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas e do próprio Tribunal de Justiça e dos seus órgãos diretivos. Tranquilo, isso daqui você vai dar uma decorada. Mas eu sempre reputo assim, ó, são altas autoridades, né? Não é qualquer um que vai impetrar um mandado de segurança. As pessoas, cidadãos comuns, se não for isso daqui relacionado, começa lá no juiz singular. Show de bola? Tranquilo até aqui? Segue aí. Ainda, o Tribunal Pleno tem mais competências? Tem. Essas competências que eu vou ler agora, elas são comuns de todos os tribunais. Comuns mesmo. Isso daqui, todo tribunal faz isso. Por exemplo, ação rescisória de seu julgado. Se o tribunal julgou uma ação judicial de forma definitiva e transitou em julgado, se alguém ajuizar uma ação rescisória contra essa decisão, lógico, é o próprio Tribunal Pleno que vai julgar, né? Revisão criminal dos processos de sua competência, tranquilo, é a mesma ideia. Reclamação para preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. Isso daqui, se alguém não estiver cumprindo as decisões do Tribunal Pleno, você pode ir lá e ajuizar uma ação judicial chamada reclamação. A reclamação para que as decisões do tribunal sejam cumpridas também são julgadas por ele, né? Quando houver divergência entre acordo prolatado por turma recursal e a jurisprudência do STJ, consolidada em incidente de assunção de competência de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e enunciado de súmula. Essa ideia aqui, o tribunal, inclusive, ele preza muito por isso. Uniformização de jurisprudência. Uniformização de jurisprudência. Tudo isso daí está relacionado à uniformização de jurisprudência. Se a turma recursal divergir de tudo isso daí, cara, o tribunal ele pode decidir sobre justamente para uniformizar a jurisprudência. Execução de acordo nas causas de sua competência originária, facultada a alegação de atribuição para a prática de atos processuais não decisórios, né? Execução é pós a sentença prolatada, a decisão ela tem que ser executada. Quem é que vai fazer isso? O tribunal. Só que ele pode delegar, olha, atos processuais não decisórios. Se for ato decisório, ele não pode delegar. Ainda, tem mais competência, professor? Tem mais competência? Tem, olha aí. Isso daqui é interessante. Conflito de competência entre juízes de direito do Estado. Lembrando que esse conflito ele pode ser positivo ou ele pode ser o quê? Negativo. Que diabo é isso, professor? Imagina só. 2 juízes se acham competentes para uma mesma causa. Imagina que é uma causa criminal. Aí o juiz da primeira vara criminal e o juiz da quarta vara criminal, eles se acham competentes conforme as regras de processo. Quem é que decide esse juízo, esse conflito positivo? É o Tribunal Pleno. Conflito negativo. Nem o juiz diz, olha, eu não sou competente para julgar essa causa. Quem é competente é o outro juiz. Aí o outro juiz diz, eu também não sou competente. Não sei quem é. Como é um conflito negativo, que nem o juiz se acha competente para julgar a causa, quem é que decide? O Tribunal Pleno. Conflito de atribuições entre autoridades judiciárias e administrativas estaduais, quando forem suscitantes, além da própria autoridade judiciária, o governador, a mesa da Assembleia, o Tribunal de Contas e o Procurador-Geral de Justiça. Essa daqui caiu em prova. Isso daqui caiu na prova do TJRN.
A quem compete julgar ações diretas de inconstitucionalidade. Isso daqui se repete em todos os tribunais. Olha, leis ou atos normativos municipais que afrontam a CF. Professor, o nome disso daqui é controle de quê? Constitucionalidade. Controle de constitucionalidade. O Tribunal Pleno faz controle de constitucionalidade? Faz. Qualquer tribunal faz controle de constitucionalidade. O STF faz controle de constitucionalidade, tendo como parâmetro o quê? A Constituição Federal. O Tribunal de Justiça, geralmente, ele faz controle de constitucionalidade o quê? Com base na Constituição Estadual. Só que ele também pode julgar ações diretas de inconstitucionalidade contra leis ou atos normativos municipais, mas tem que afrontar o quê? A Constituição Federal de 88, ou seja, quando? Por quê? Porque o STF ele não faz controle de constitucionalidade de lei ou ato municipal, a partir de ação direta de constitucionalidade. Então, quando a lei ou ato municipal afrontar a Constituição, a quem compete? Ao Tribunal de Justiça, beleza? O comum é o tribunal fazer o quê? Controle de constitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais que afrontam o quê? A Constituição do Estado. Afinal, o Tribunal de Justiça ele é o guardião das leis do Estado, inclusive da Constituição do Estado. Então, quando for lei ou ato normativo estadual que viole a Constituição do Estado, é o Tribunal de Justiça, a partir do Tribunal Pleno, que vai o quê? Julgar originariamente. A ADI, ação direta de constitucionalidade, já começa no Tribunal Pleno. Olha aí. Suspeição oposta de desembargador ou procurador-geral de justiça, isso daqui é uma norma de processo. Se uma das partes diz assim, bicho, esse desembargador aí, ele é suspeito. Suspeito para atuar nesse processo. Se a parte suscita a suspeição, quem julga, quem decide, é o Tribunal Pleno. Representação por indignidade para o oficialato e perda da graduação de praça. Isso daqui é interessante. Né? Interessante. Isso daqui está relacionado aos militares do Estado. Os militares do Estado, ó, vão ser julgados relacionados à indignidade para o oficialato e à perda da graduação de praças. Por quem? Pelo Tribunal Pleno. Bicho, isso também é foro por prerrogativa de função. Foro por prerrogativa de função. Os incidentes de assunção de competência, arguição de proporcionalidade, resolução de demandas repetitivas, ações cautelares, ordinárias e mandamentais que versam sobre greve de servidor público. Greve de servidor público, isso daqui acontece toda hora. Né? Acontece toda hora. Greve de servidor público. Quem julga de forma originária é o Tribunal Pleno Administrativo. E aí, para a gente fechar essa parte de competência. Falei que as competências do tribunal eram maiores, Tribunal Pleno, e a gente vai ver que as outras, elas são mais enxutas, porque elas são meio residuais, assim, ó. O que não for competência do Tribunal Pleno é competência da secção única ou da Câmara Única, assim que fala o regimento. Aí agora, julgar em instância recursal. Olha aqui, ó, olha aqui, ó, olha aqui, ó. Em instância recursal. Aqui, isso aqui, inclusive, está errado. Está errado. Aquilo lá, isso que a gente acabou de ver, era o quê, gente? Era o quê? Eram competências originárias. Agora, o tribunal ele vai funcionar como instância recursal, como tribunal recursal. Olha, as causas decididas em primeiro grau e as sentenças sujeitas a duplo grau de jurisdição observados no âmbito de sua competência. Diz quais são as competências? Não. Mas, às vezes, o tribunal ele funciona como um grau recursal, né? Como uma instância recursal. Tranquilo? As decisões do presidente da secção única e da Câmara Única, né? Então, quem julga em grau recursal, o presidente da Câmara Única e da secção tomaram uma decisão em um processo, o recurso vai para o Tribunal Pleno. Promover representação para garantia do livre exercício do Poder Judiciário Estadual, assegurar a observância dos princípios consagrados na Constituição Federal Estadual, assegurar a execução de lei, ordem ou decisão judicial requerendo a intervenção no Estado município. Tranquilo, de boa. Inclusive, fecha bem aqui. Presta atenção nessas possibilidades recursais. Segue aí. Agora, fechamos as competências do Tribunal Pleno. O que a gente vai fazer agora? Até mudei de cor no slide. Secção única. Secção única, ou seja, mudamos o órgão julgador. Aquelas competências eram no plenário. Inclusive, tomei mais tempo, porque são 32. E para ficar bem tranquilo na nossa mente, a gente viu as mais importantes e eu fiz um comentário expressivo. A da secção única são outras, tem também competências originárias e recursais.
Só que olha essa regrinha aqui, ó. Chegou o processo lá na secção única, e a gente viu que a secção única é composta por quantos desembargadores? 7 desembargadores, e você exclui o presidente e o corregedor-geral que não pegam o processo. E aí, quem é que vai receber o processo? Olha, distribuição dos feitos em razão do rodízio, segunda classe ou espécie. Quem é que primeiro pega? O desembargador mais antigo. Chegou 10 processos. Eles são distribuídos ao desembargador mais antigo, não os 10. Distribui um para o mais antigo, o segundo vai para o segundo mais antigo, o terceiro vai para o terceiro mais antigo, e assim vai em rodízio. Sucessivamente aos demais, obedecidos o rodízio em antiguidade. Decrescente. Meu Deus, olha essa palavra que em prova. Decrescente. Antiguidade decrescente. Ou seja, começa do mais antigo para o mais novo no tribunal. Né? Se fosse antiguidade crescente, começava do mais novo e ia para o mais antigo. Mas é do mais antigo para o mais novo. Por isso, é antiguidade decrescente. Revisor e vogais serão imediatamente os seguintes, respectivos e sucessivamente. O que é o revisor? Por exemplo, temos o desembargador relator, né? Desembargador relator, tem que ser designado um desembargador revisor e tem que ser designado um vogal. Que diabo é isso, professor? É porque tem que ter essas decisões, elas são colegiadas. Então, vai ter um relator da causa, vai ter um relator, né? Vai ter o revisor e vai ter o vogal. O vogal é aquele que compõe o quórum de votação. Né? Então, eles podem divergir, eles podem votar por unanimidade, né? O revisor ele pode divergir do relator e, com isso, mudar o voto do vogal, certo? Isso é coisa de processo. A secção única se reunirá com, no mínimo, 2/3 de seus membros. Isso é importante. É o mesmo quórum do tribunal pleno, 2/3, devendo estar entre estes o vice-presidente ou o desembargador mais antigo, à exclusão do presidente do tribunal. Isso é interessante, né? Interessante. Quem é que preside a secção única? Coloca aí no chat, coloca aí nos comentários. Quem é que preside a secção única? É o vice-presidente, pô. Viram que a gente viu na primeira aula? É o vice-presidente. O vice-presidente, ele preside a secção única, então ele tem que estar presente. Por isso, se ele não estiver presente, aí tem que estar o desembargador mais antigo, à exclusão do presidente. Beleza? Tranquilo? Tranquilo? Tem que estar presente um dos dois, para começar. A secção única pode representar ao presidente ou ao corregedor-geral quando constatarem em processo a prática de falta disciplinar por parte de magistrado ou serventuário. Isso daqui é uma competência da secção única, né? Dá uma de cagueta, tem que caguetar, olha, cagueta lá ao presidente ou ao corregedor, tem gente fazendo coisa errada no processo. Só que presta atenção, viram as competências do Tribunal Pleno? São muitas. Agora, da secção única, o que ela vai julgar? O que ela vai julgar? O mandado de segurança e o habeas data, quando a autoridade informante for juiz de direito. Quando a autoridade informante for juiz de direito, é o juiz de direito que está informando sobre algum atentado contra o direito de líquido certo, né? Ou quando o juiz de direito está negando uma informação. E aí quem vai julgar o mandado de segurança e o habeas data é a secção única. Ainda, o habeas corpus, quando o coator for quem? Juiz de direito ou membro do Ministério Público. Né? Quando um juiz de... Olha, presta atenção. Quando o juiz de direito ele prende alguém de forma ilegal, a pessoa ela vai impetrar um habeas corpus. Quem é que vai julgar de forma originária? É a secção única. Tranquilo? Perceberam a diferença do habeas corpus lá do Tribunal Pleno, que é só para aquelas autoridades que estão sujeitas à jurisdição do tribunal? Aqui não. Tribunal Pleno ou membro do Ministério Público. Membro do Ministério Público. Ainda, secção única compete julgar e processar originariamente. Ação rescisória, revisão criminal, ressalvadas a competência do Tribunal Pleno. Perceberam que essa daqui não diz nada, então a FGV não vai perguntar. Por quê? Ação pode ser qualquer ação rescisória ou revisão criminal que não sejam competências do Tribunal Pleno. Suspeição oposta a juiz, o Tribunal Pleno julgava suspeição oposta a quem? A desembargador. A secção única é suspeição oposta a juiz e pedido de desaforamento. Que diabo é isso? O Tribunal do Júri, ele geralmente, o crime doloso contra a vida, ele é julgado na comarca onde aconteceu o crime, né? Na comarca onde aconteceu o crime. Só que tem um negócio chamado de desaforamento, em que
esse julgamento do tribunal do júri ele pode ser feito em outra comarca. E aí a defesa pode pedir, tal. Quem é que julga é a secção única. Processar e julgar. Embargos declaratórios opostos ao seu acordo, normal. Embargos infringentes, nulidade, matéria penal, agravo interno ou qualquer incidente de processo de julgamento que sejam afetos. Tranquilo, de boa, não diz nada, não diz nada. Só diz, olha, se for processo de competência da secção única, esses negócios aqui são julgados por ele. Câmara Única. A Câmara Única, o desembargador Carmo Antônio diz assim, ó, que é o feijão com arroz do Tribunal de Justiça. A maioria dos processos, o que vocês acham? São do Tribunal Pleno, apesar de ter mais atribuições, da secção única ou da Câmara Única? Da Câmara Única. É a Câmara Única que recebe mais processos. Por quê? A gente já vai ver o porquê. Presta atenção. O desembargador distribuição. Desembargador mais antigo, naquele rodízio que eu já expliquei para vocês. O revisor e vogais serão imediatamente os seguintes, respectivos e sucessivamente. Só que a Câmara Única, olha o que eu vou falar, olha a diferença. O Tribunal Pleno funciona com 2/3. A secção única funciona com 2/3. Só que a Câmara Única, ela funciona, olha, funcionará com a presença de apenas 3 desembargadores. Oxe, só 3, pessoal, só 3 já pode funcionar, já pode começar a julgar a casa. Nesse caso, desde que os presidentes possam integrar a composição de julgamento. Ou seja, não tem que ter o presidente ou o vice. Lógico, vai ter alguém que vai presidir, que é o mais antigo, né? Mas bastam que 3 desembargadores e que eles possam julgar os casos da Câmara Única. Perceberam a diferença? 3 desembargadores já começam a julgar. E aí compete a Câmara Única o quê? Processar e julgar de forma originária. Olha aqui. Conflito de atribuições entre autoridades judiciárias e administrativas, estaduais ou municipais, ressalvadas a competência do Tribunal Pleno, beleza, é residual, o que não for competência do Tribunal Pleno é da Câmara Única. Só que, olha, o mandado de injunção, quando a elaboração de norma regulamentadora for atribuição de autoridade ou órgão estadual ou municipal, respeitada a competência do Tribunal Pleno, porque a gente viu, né, que o Tribunal Pleno vai julgar mandado de injunção, o contrato do governador, da mesa da Assembleia, enfim, um monte de autoridade. Se não for aquilo, é competência de quem? Da Câmara Única. Professor, mas onde é que está o grosso dos processos? O grosso dos processos está aqui, ó. O grau de recurso. A Câmara Única, em grau de recurso, ela recebe muito processo. Inclusive, tem a Secretaria da Câmara Única, tem a Secretaria da Secção Única, são órgãos administrativos, e a Secretaria do Tribunal Pleno. A que mais recebe processo, e a Câmara Única e a Secção Única, como elas são presididas pelo vice-presidente, elas são atribuições da vice-presidência. A vice-presidência é que comanda a Secretaria da Câmara Única e da Secção Única. A secretaria que mais recebe processos é da Câmara Única. Por quê, professor? É isso daqui, ó. Esse é o feijão com arroz do dia a dia de processos. Esse é o feijão com arroz. Se não for do juizado especial, processos cíveis ou criminais, que são julgados por uma turma de juízes, que é a famosa turma recursal dos juizados especiais, se for um juiz de direito singular, cível, e a área civil envolve família, órfãos, sucessões, fazenda pública, um monte de coisa, um monte de assuntos, né? E criminal, a área criminal envolve, tem 5 varas criminais, e vara criminal também de competência geral nos interiores do Estado, na entrância inicial e na entrância final, tem muito caso criminal. Então, o grosso de recurso está onde? Está nas apelações cíveis e criminais. Isso chove no tribunal. E, por força do regimento, essas apelações cíveis e criminais do juiz singular são julgadas pela Câmara Única. Por isso que eu falei que ela recebe o maior número de processos. Ainda, agravo. Agravo é quando você, geralmente, um desembargador, quando ele toma uma decisão sozinho, esqueci o nome que se fala, quando ele toma uma decisão monocrática, ela pode ser agravada por meio de um agravo. Embargo de declaração de seus acordos, agravo interno contra decisões do relator em feitos afetos à sua competência. Olha, quais são os feitos afetos à sua competência? Imagina que numa apelação criminal, o relator ele toma uma decisão. E aí,
o agravo interno contra essa decisão também vai ser julgado pela Câmara Única. Recursos de habeas corpus julgados na primeira instância. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ó. Cara, isso daqui vem demais para o tribunal. Recurso em habeas corpus julgados na primeira instância. Juízes singulares, por exemplo, eles tomam muitas decisões de prisões temporárias, prisões temporárias, aquela parte também de conversão da prisão em flagrante em prisão temporária, né? Tudo isso é julgado aqui, pô. Recurso em sentido estrito, bicho, tem muito recurso em sentido estrito. Remessa necessária e recurso de ofício. Cartas testemunháveis e correições parciais ou reclamações. Por isso que eu falo que a Câmara Única, ela tem muito mais processos a se julgar por causa das temáticas relacionadas no regimento interno. Ainda, para a gente fechar essa aula com as competências. Vocês lembram do Conselho Superior dos Juizados Especiais? Para que ele serve? E a gente viu que ele é composto. Quem é que compõe? O corregedor-geral, ele é o presidente desse conselho, e mais 2 desembargadores. Esses desembargadores são eleitos pelo TJ, pelo Tribunal Pleno. Né? Para que ele serve? O próprio regimento ele vai dizer, olha, ele serve para estabelecer diretrizes, coordenar e fiscalizar as atividades dos órgãos que compõem o microsistema dos juizados especiais cíveis ou criminais. Estes juizados, eles são necessários para quê? Eles julgam causas de menor potencial ofensivo, né? Infrações de menor potencial ofensivo e também ações cíveis em que o valor da causa ultrapassa um certo valor, né? Eles são regulados pela Lei 9.099. E aí tem todo o Tribunal de Justiça, TJ, ele tem todo um microsistema de juizados especiais. Por exemplo, tem o juizado especial de violência doméstica contra a mulher, tem o juizado especial criminal, juizados especiais cíveis, por exemplo, tem 7 juizados especiais cíveis, né? Aqui em Macapá, tem em Santana, tem no Jari, tem um monte de local. E aí tem um Conselho Superior dos Juizados Especiais, que serve para estabelecer diretrizes, coordenar, fiscalizar as atividades dos órgãos que compõem. É um microsistema mesmo. Né? Inclusive, se vocês pegarem o organograma do tribunal, da área judicial, vocês vão ver microsistema dos juizados especiais. E aí ele é coordenado pelo Conselho Superior dos Juizados Especiais. Fechamos aqui essa aula, tudo tranquilo, deu para dar uma boa visualizada nas atribuições de cada órgão jurisdicional, hein? Deu? Então, gente, muito obrigado pela atenção. Próxima aula, a gente vai falar das competências do presidente, do corregedor, né? Presidente, vamos dar uma olhada aqui, do presidente, do corregedor, só para a gente fechar, só para informar o que a gente vai ver. A gente vai ver competências do presidente, do vice-presidente, do corregedor e da Corregedoria Geral de Justiça. Então, a gente vai o quê? A gente vai avançando no estudo do regimento. Lembrando que este material, ele está aí disponível para você ter acesso. Basta clicar no link que está na descrição do vídeo, né? E ter acesso a esse material. Material resumidíssimo para a gente entender a justiça da Amapá a partir do regimento. Fica atento que a gente vai ter mais aulas de regimento e mais aula de quê? Mais aulas também da Lei de Organização Judiciária, que se complementa com o regimento para a gente entender. A gente tem que gabaritar as questões de legislação específica, cara. Legislação específica é matéria para todos os cargos. Então, agradeço vocês. Dá um like, compartilha, comenta, se inscreve no canal, divulga aí para os seus amigos, a galera que vai fazer o concurso. E quanto mais a gente divulgar essas aulas, mais a gente vai ter. Então, até a próxima e a gente vai se falando. Parar a gravação aqui.